Vamos começar falando um pouquinho, Daniel, sobre o significado da palavra escatologia, né? O significado dela para o cristão, para uma palavra grega, o pessoal talvez não saiba muito o significado. Logia é estudo, ensino, doutrina, né? E eschaton, que é a palavra grega eschaton, de onde vem escatologia, últimas coisas. Então, se a gente pudesse, vamos dizer, dar um significado para estudo de escatologia, é o estudo das últimas coisas, né? Correto. Ou últimos dias, vamos dizer assim, né? Por que nós devemos estudar escatologia, né? Vou deixar o Daniel falar um pouco, mas essa pergunta tem que ser respondida por todo cristão. Por que o cristão tem que estudar sobre Apocalipse, né, Daniel? Sobre a besta que sobe do mar, sobre a besta que sai da terra. Que confusão é essa? Que coisa que é essa dos 10 chifres? Que loucura é essa de um anjo? Milênio? Por que tudo isso é importante, né? Por que o cristão tem que se aprofundar nisso? E qual a importância disso, né? Quer falar um pouquinho disso? Vamos lá. Vamos lá. Eu gosto sempre de relacionar com a nossa vida, né? Em algum momento dela, você que já tem alguma experiência, você para e pensa: e o que eu vou fazer da minha vida? Para onde eu vou? O que eu tenho que fazer agora? E na vida cristã, nada mais é de que estudar o céu, para onde nós iremos, como que vai ser o nosso final, qual o nosso objetivo. E também gosto de, todas as vezes que vou estudar sobre a Bíblia, estudar sobre algum assunto relacionado à palavra, Deus nos dá ensinamento, direção, ordenança, mas sempre nos dá uma promessa. Né? Então, vamos estudar a escatologia? Vamos. Ele vai nos ensinar, vai nos direcionar, e no final qual é a promessa? Está na escatologia. É isso aí, viver ela, né? E contemplar esse dia. Eu gosto muito de falar que escatologia, como o apóstolo Paulo falava, né? 1 Tessalonicenses, ele está ensinando no capítulo 4, vou abrir rapidinho, vamos ler juntos aqui. 1 Tessalonicenses 4,13 diz: Irmãos, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, nem vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí ele finaliza, Daniel, falando assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, estudar Apocalipse, ele é importante, segundo o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, que ele traz consolo, traz esperança, né? Então, é um tema bíblico que a Bíblia diz que isso serve de consolo para a nossa alma, porque a vida aqui é passageira, tudo que a gente constrói aqui é passageiro, tudo que a gente edifica aqui vai e vem, mas uma certeza que nós temos, que ninguém pode tirar da gente, é que um dia estaremos com Ele para sempre, como o apóstolo Paulo falou, né? E ele diz: consolem uns aos outros com essas palavras. Então, não se entristeçam pelas suas perdas, não fiquem abatidos por aquilo que tem acontecido com tua casa, com tua família, mas persevera até o fim, porque o que nós temos de promessa, como você disse, né? E esperança é aquilo que nós temos de real. O resto tudo é passageiro, né? Então, estudar escatologia é importante para o apóstolo Paulo aqui, por exemplo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que palavras? As que nós acabamos de ler, sobre arrebatamento, sobre a volta de Jesus, sobre ressurreição dos mortos. Então, nós temos que falar de escatologia porque ela traz consolo, ela traz esperança. O apóstolo Pedro também falando, o apóstolo Paulo, né, falando sobre isso, ele diz em 2 Timóteo 4:8, ele diz assim, aqui Paulo já está escrevendo essas palavras, ele já está sentenciado à morte, ele já está pronto para ser morto, é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu,
E ele vai falar do que nessa última carta, nesse último assunto? Já preste a qualquer momento a guarda romana tirá-lo da prisão e matá-lo, como ele morreu ali pelo exército romano, né? Mas antes de acontecer isso, ele fala: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então, quando eu não estudo escatologia, eu não sei o que é vinda, quando que o Senhor vem, se ele vem, em que momento que ele vem. Eu não tenho esse amor pela vinda. Muitas vezes as pessoas amam outros estudos, outros princípios e deixam esse de lado. Então o apóstolo Paulo fala: eu vou receber essa coroa, mas não só eu, todos aqueles que amam a sua vinda, né? Então, estudar a escatologia, essa doutrina das últimas coisas, esse estudo daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, principalmente por isso, traz consolo, traz renovo, traz esperança e faz você suportar melhor as lutas diárias, porque as lutas vêm e vão, todo mundo tem luta. Nós estamos vendo aqui Paulo não sabendo se ele ia acordar no outro dia, porque ele poderia morrer nesse mesmo dia que estava escrevendo essa carta, mas ele estava o quê? Suportando aqueles momentos, sabendo que tem aquele dia especial, aquele dia do nosso justo juiz, como ele diz aqui, que nos entregará a coroa, ou nós, se a nossa geração for aquela que vai experimentar a volta do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver e viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Então, escatologia te sustenta na fé, escatologia sustenta a tua esperança, escatologia consola. Então, eu acredito que nesse foco, nesse princípio, nós conseguimos deixar muita gente com sua fé sólida em Cristo Jesus, tendo a certeza em sua alma de que Ele é fiel para cumprir cada uma das promessas, que nós ressuscitaremos no último dia, que nós estaremos com Ele para sempre e vamos viver coisas extraordinárias com o nosso Deus, né? Nós nem experimentamos ainda a grandeza e a plenitude daquilo que Ele tem, né? Então,